palavras, parou e olhou para ela. Será que Kim Min-ju realmente agradeceu a ele? A garota disse que tinha um pedido. Ela corou de vergonha. O diretor não conseguia acreditar que Kim Min-ju havia pedido férias de repente, sem mais nem menos. Ela explicou que o departamento de suporte a havia aconselhado a tirar férias. O diretor se perguntou se seria depois daquele exame. Férias porque seu ombro está um pouco dolorido? Lee Soo-young, o líder do primeiro grupo do departamento de gerenciamento, disse que quando ele era caçador, eles não podiam nem imaginar uma coisa dessas. A garota explicou que queria melhorar suas habilidades. Lee Soo-young não acreditou. Talvez ela estivesse viajando com o namorado? Kim Min-ju negou e disse que queria aprender a técnica da espada. O chefe do departamento perguntou se ela havia se matriculado em um curso. A garota disse que estava falando de aulas individuais. Lee Soo-young perguntou se ela havia encontrado um mestre. Ela estaria tendo aulas com um rapaz? Kim Min-ju respondeu que seu professor era um zelador do departamento de limpeza de calabouços. O chefe do departamento se perguntou se não havia mais ninguém, e foi por isso que ela escolheu um faxineiro como professor. Nesse caso, é melhor fazer um curso. Kim Min-ju afirmou que daria conta do recado sozinha. Lee Soo-young pensou. Esse é realmente o mesmo zelador que aconselhou a checar seu ombro? A garota disse que ele ainda não havia concordado em treiná-la. Ela pediu, mas o rapaz se recusou. Lee Soo-young disse que Kim Min-ju deve estar brincando. Como ela vai estudar com ele se ele ainda não concordou? A moça respondeu que perguntaria até ele concordar. Lee Soo-young disse para deixar a garota descobrir isso por conta própria. Haverá uma grande invasão em algumas semanas. Ela precisa voltar antes que comece. O chefe do departamento achou tudo isso ridículo. O que um caçador pode aprender com um faxineiro? O que as outras equipes pensariam se descobrissem isso? Principalmente se a informação chegar ao segundo líder da equipe. Lee Soo-young pensou sobre o departamento de limpeza. Só de pensar nisso, ele já se sentia mal. Ele entrou em contato com o diretor por telefone. Nosso herói finalmente se envolveu em seu trabalho como zelador. Há alguns dias, sua habilidade de contador foi desbloqueada. Ele não entendia o que tinha acontecido. Ele não tinha feito nada. Tinha. Por que a habilidade foi desbloqueada? O comandante Park virou-se para o jovem e disse que não queria se intrometer em sua vida pessoal. Mas o que essa garota estava fazendo aqui? Nosso herói respondeu que eles não sabiam quando Hee-jan voltaria. As mãos extras o atrapalharão. Park disse que essa garota é uma caçadora. A associação não deve descobrir que ela está fazendo trabalho de limpeza. Kim Jung-woo disse que não a trouxe porque queria fazer isso sozinho. Kim Min-ju pediu ao jovem que lhe ensinasse a técnica da espada e o chamou de professor. Kim Jung-woo pensou, talvez ela tenha comido alguma coisa. Que tipo de caçador pediria a um faxineiro que lhe ensinasse técnicas de espada? Ela seria realmente tão persistente? Algo precisa ser feito para que ela desista. O jovem disse que se Kim Min-ju o ajudasse com a limpeza, ele pensaria no assunto. Afinal de contas, certamente um caçador de B-Rang não gostaria de fazer faxina. Kim Min-ju concordou. Seria realmente o suficiente para ajudar na limpeza? Kim Jung-woo achou que isso não funcionaria. Kim Jung-woo decidiu que havia subestimado a garota. Ele achava que ela era orgulhosa e não faria isso. Nosso herói ainda não entendia como era possível que agora ele tivesse uma espadachim o ajudando com a limpeza. Mas o que Seo Yeon achava disso? Kim Jung-woo percebeu que havia subestimado Kim Min-ju. Ele não achava que ela o seguiria até aqui. A menina disse ao professor que estava com problemas para dar descarga em alguma coisa. Kim Jung-woo disse a ela para não chamá-lo de professor. O jovem sugeriu que Kim Min-ju esfregasse com toda a força que pudesse. Assim, o produto sairia. O rapaz mostrou à garota onde estava o sangue humano e onde estava o sangue dos monstros. Apagar os dois sangues misturados provavelmente não funcionará. Temos que remover o sangue humano e derreter o sangue restante com fogo. Kim Jung-woo pegou uma faca e disse que esse pedaço queimado era carne de monstro. Levaria muito tempo, mas você teria que raspar cuidadosamente a carne com o punhal para usá-la como remédio no futuro. O cara disse que o punhal deve ser limpo antes de cada uso. O sangue dos monstros pode corroê-la.
Kim Jong-woo perguntou o que aconteceu com o rosto da garota e se ela queria mexer com ele. Não é um trabalho digno de um caçador. Kim Min-ju respondeu que era um trabalho bastante importante. Kim Jong-woo não entendia o que havia de errado com ela. O comandante Park disse que Kim Jong-woo agora também se inscreveu para ser zeladora. Nosso herói pensou que Park Geun-dae estava tirando sarro deles. Como eles podem elogiá-lo por seu trabalho como zelador quando ele era um caçador de nível SSS? Park Geun disse que Kim Min-ju também era bom pela primeira vez. A garota achou que era um elogio. Kim Min-ju disse ao professor que havia terminado. O que ela deveria fazer agora? Seo Yeon puxou sua mão e disse que Kim Min-ju poderia ajudá-la. Park Geun disse que há muitos corpos de monstros. As meninas conseguirão lidar com isso? Seo Yeon respondeu que ela teve a oportunidade de trabalhar junto com o caçador. As meninas disseram que voltariam em breve. Sang-hyuk estava disposto a apostar que a caçadora faria tudo sozinha. Kim Jong-woo concordou. Seo Yeon estava perdida. Ela havia trazido a garota até aqui e não sabia nem o que dizer. Seo Yeon se tranquilizou. Por que não fazer isso? Do que ela tem tanto medo? Seo Yeon disse que Kim Min-ju parece cansada. Está tudo bem? A garota respondeu que está bem. Seo Yeon disse que ela não tem dormido bem nos últimos dias. Kim Min-ju perguntou o que aconteceu. Seo Yeon respondeu que queria saber sobre Kim Min-ju, pois era a primeira vez que ela interagia pessoalmente com um caçador. Kim Min-ju afirmou que não tinha nada para contar. Ela se tornou uma caçadora como seu pai. Seo Young se perguntou se o pai dela também era um caçador. Eles devem ter trabalhado como uma dupla? A garota explicou que seu pai havia se aposentado por causa de uma lesão nos ombros. Seus superiores diziam a ele para cuidar da própria vida e fazer seu trabalho. Os colegas de equipe olhavam para ele. Ele trabalhava duro por medo de ser demitido. Acabou se machucando. Seo Yeon não conseguia acreditar, pois eles eram colegas de trabalho. Kim Min-ju disse que não há colegas de trabalho na associação. Somente os que estão acima ou abaixo na hierarquia. Seu pai era um caçador de nível B até ser demitido. A garota acrescentou que ele era apenas uma arma descartável. Ela também disse que a hierarquia na associação decide tudo. Os fracos são infinitamente fortes e os fortes são infinitamente fracos. As outras equipes de caçadores pensam da mesma forma. Mas e os faxineiros? Kim Min-ju perguntou se Seo Yeon estava interessada na professora de Kim Jong-woo. A garota corou de vergonha. Isso é realmente perceptível? Kim Min-ju acenou afirmativamente com a cabeça. Seo Young disse que ele é apenas bom em seu trabalho e muito responsável, embora ele tenha sido negligente no primeiro dia e tenha se atrasado no segundo dia. Ela comentou que, até pouco tempo atrás, queria desistir, mas agora era como se tivesse um segundo fôlego. Além disso, Kim Jong-woo é rápido para lidar com os monstros nas masmorras. Ele fornece dados mais precisos do que a equipe de gerenciamento. Ele sabe coisas que não estão no banco de dados. Kim Min-ju achava que esse Kim Jong-woo não era nada simples. A partir de várias facadas, ele determinou a causa da morte do falecido, bem como quem o matou. Além disso, ele também sabe melhor do que ninguém sobre monstros e masmorras. A garota decidiu que deveria ficar com ele ainda mais. Ela disse a Seo Yeon que a garota não precisava se preocupar. Ela não está interessada nesse rapaz. Seo Yeon perguntou, então por que Kim Min-ju o visita todos os dias? Kim Min-ju repetiu, associação de palavras na frente dos fortes e ser forte na frente dos fracos. Ela simplesmente não consegue superar isso. A garota disse que precisa se tornar mais forte por causa disso e que precisa da ajuda de um professor para fazer isso. Seo Yeon perguntou, então Kim Min-ju é a ex-namorada dele? Kim Jong-woo disse às meninas para se aproximarem dele. Elas se perguntaram por que ele faria isso. Ele não pode cuidar disso sozinho. Para que eles precisam de um chefe como esse? Puck repetiu que há um monstro venenoso atrás da porta. Ele está confiante de que todos podem lidar com ele, mas é preciso ter cuidado. Desde que o monstro não entre em contato com a pele, não é perigoso. Seo Yeon estava desatento. O comandante Park perguntou o que estava acontecendo com a garota. Seo Yeon respondeu que a roupa de proteção era desconfortável e que era difícil respirar com a máscara de gás.
A garota acrescentou que isso não deveria interferir no trabalho. Sang-hyuk perguntou se já era hora de trocar o equipamento. Precisamos pedir à associação que aumente o orçamento. Park Geun disse que não há dinheiro e que ele não pode ajudar. Sang-hyuk respondeu que precisamos continuar economizando dinheiro, deixando os funcionários morrerem. Park Geun disse para pararmos de falar. É hora de começarmos. Temos que tentar não danificar o equipamento. Havia uma enorme massa gelatinosa na frente da equipe de limpeza. Park Geun disse que nenhum contato com a pele deveria ser permitido. É um monstro-chefe chamado Super Slime. Ele se parece com o lodo comum. No entanto, seu veneno ou a exposição prolongada ao mau cheiro pode levar ao envenenamento. Já haviam se passado cerca de 5 minutos, portanto, havia pouca chance de envenenamento. Nosso herói percebeu que, de qualquer forma, era necessário ficar muito atento. Park disse para tentar trabalhar sem incidentes. Park Geun viu Seo-yeon inconsciente. Será que ela havia se envenenado? Park Geun pegou a garota em seus braços e disse a ela para acordar. O que está acontecendo com ela? Sang-hyuk perguntou a Park o que havia acontecido com Seo-yeon. Kim Jung-woo sugeriu que o purificador de Seo-yeon não funcionou. Além disso, o lodo pode ter corroído o traje de proteção. Precisamos sair e ligar para o atendimento ao cliente. Nosso herói ficou surpreso com a pouca atenção dada à preparação, e foi a isso que ele chegou. Park Geun pediu a Kim Jung-woo que ajudasse a carregar Seo-yeon para fora daqui mais rápido. Kim Jung-woo achou que era tarde demais. A equipe de apoio não conseguiria chegar em 5 minutos e dar o antídoto. Além disso, se o corpo fosse envenenado pelo veneno de lodo, ele provocaria uma dor insuportável em todo o corpo. Park Geun disse que a equipe de apoio chegará em breve. Temos que ser pacientes por um tempo. Kim Jung-woo disse que precisa de uma espada. Kim Min-ju se perguntou, o que o professor vai fazer? Park Geun perguntou, o que Kim Jung-woo está fazendo? Kim Jung-woo disse que não tinha tempo para explicar, então precisava se apressar. O jovem acrescentou que não seria difícil. Um movimento de espada e estaria feito. Kim Min-ju disse para não deixar o professor cortar Seo-young. Há outras maneiras, você só precisa pensar um pouco. Kim Jung-woo ficou surpreso. O que Seo-yeon tem a ver com isso? Precisamos cortá-lo um pouco. Park Geun pediu a Kim Jung-woo que pensasse sobre isso. Eles já têm problemas suficientes, e Seo-yeon está em estado crítico. Nosso herói respondeu que é por isso que eles precisam se apressar. Kim Min-ju precisa agir mais rápido. Kim Min-ju admitiu que não entendia o que a professora estava fazendo. No entanto, a garota invocou e ativou sua espada. Kim Min-ju já estava com força total e ativou a habilidade. Kim Jung-woo disse a Kim Min-ju para se acalmar. Não é como se ele tivesse pedido a ela para ativar a habilidade. No entanto, era tarde demais, e a garota aplicou a dança da dissecação. Nosso herói foi ferido, e o sangue correu em diferentes direções. Kim Jung-woo conseguiu dizer que a espadachim deveria primeiro aprender a ouvir antes de agir. O sistema informou que um ataque contra o lançador havia sido detectado e a postura de batalha foi ativada. Nosso herói, sangrando, disse que era doloroso. Kim Jung-woo disse que levaria Seo-yeon para a equipe de apoio e que eles se veriam lá. Park Geun se perguntou, o que o jovem está dizendo? Afinal de contas, ele tem um ferimento que sangra e leva pelo menos meia hora para chegar até eles de táxi. No entanto, o jovem não deu mais ouvidos a ninguém e foi resgatar Seo-yeon. A habilidade Super Aceleração foi ativada. Kim Jung-woo correu com a garota atrás dele mais rápido do que o vento. O médico do hospital disse que os jovens haviam chegado a tempo. O ferimento era bastante perigoso, mas agora a garota poderia ser salva. Kim Jung-woo fez uma reverência e agradeceu ao médico. O médico lembrou ao jovem que, ao deixar o hospital, ele não deveria se esquecer de pagar os custos dos pontos. Já no quarto do hospital, Sang-hyuk disse que Seo-yeon realmente assustou a todos. Eles deveriam ter se manifestado quando a situação ficou ruim. A garota se desculpou. Sang-hyuk ficou indignado. O equipamento deles era muito velho. As roupas de proteção estavam rasgadas e o purificador não funcionava. Park Geun disse que é melhor não tocar no assunto no hospital. Kim Jung-woo
Disse que acha que é um grande erro não trocar as roupas de proteção pelo menos uma vez a cada 6 meses. Mas os caçadores só precisam dizer algumas palavras e eles imediatamente trocam seus equipamentos. Nosso herói acrescentou que concorda totalmente e que isso não pode ser deixado sem mudanças. Kim Jong-woo enfatizou que não se trata dos caçadores, mas da atitude em relação aos faxineiros. Park Geun diz que vai dar férias à garota, já que foi um acidente de trabalho. Deve-se aproveitar essa oportunidade e ter boas férias. Seo Yeon não conseguia acreditar que o comandante Park pudesse fazer isso. Seo Yeon perguntou para onde Kim Jong-woo estava indo agora. O jovem respondeu que queria tomar um pouco de ar fresco. Por causa da roupa velha, Seo Yeon sofreu um acidente e isso não pode ser tolerado. O sistema atualizou as condições para suspender a proibição. O orçamento para a equipe de limpeza da masmorra precisa ser aumentado. Se houvesse o risco de se envolver em problemas ou se machucar por causa do equipamento antigo, a associação não teria outra escolha a não ser alocar fundos para manter a imagem. Kim Jong-woo pensou que, quando a proibição fosse suspensa, ele já teria 2 habilidades. Nesse ritmo, ele não permaneceria na categoria de zelador. Seo Yeon sugeriu que, a julgar pela expressão no rosto de Kim Jong-woo, algo havia acontecido com ele. Park Geun concordou. O cara está realmente irritado agora. Seo Yeon se perguntou, ela realmente o está irritando? Park Geun respondeu que o motivo é outro. É por causa do ferimento dela. O comandante Park disse que o jovem parece ter um temperamento difícil, mas ele se preocupa muito com seus colegas de trabalho. Dá para perceber isso só de olhar para ele. Kim Min-ju achava que Kim Jong-woo estava disposto a dar sua vida para salvar seus colegas de trabalho. Além disso, ele é o tipo de pessoa com quem se tem muito a aprender. Sang-hyuk notou que quanto mais ele observa Kim Jong-woo, mais estranho esse cara parece. Qual é a razão disso? Sang-hyuk diz que Seo Yeon não se lembra de nada, mas Kim Jong-woo salvou sua vida usando suas habilidades. Recentemente, ele trabalhou como zelador, mas um zelador que usa suas habilidades é uma loucura. Seo Yeon ficou surpresa. Será que esse cara realmente a salvou? Por que ela nem sequer o agradeceu? Park Geun perguntou a Kim Min-ju o que a caçadora achava dele. Kim Min-ju disse que ele é uma boa pessoa, mas não é o tipo dela. Ele tem um temperamento muito difícil. Park Geun comentou que ele não quis dizer isso, mas perguntou o que a caçadora achava de suas habilidades como caçador. O comandante Park acrescentou que com essas habilidades, ele estava se desperdiçando trabalhando como zelador. Além disso, ele tem mais conhecimento sobre monstros do que a maioria dos caçadores. Kim Min-ju perguntou ao comandante se é possível mudar os funcionários de lugar. Park Geun respondeu que seria muito difícil, mas é uma boa oportunidade para Kim Jong-woo. A garota percebeu que ele definitivamente supera os outros caçadores em habilidades e experiência. O problema é que ele faz parte da equipe de limpeza. Sang-hyuk perguntou se uma pessoa da equipe de limpeza não pode subir mais. Kim Min-jo disse que o oposto é verdadeiro. Mesmo sendo uma caçadora de nível B, ela não é capaz de avaliar as habilidades do professor. O professor é o único que conhece melhor sua força. Mas por que ele entrou para a equipe de limpeza? O que isso poderia significar? Park Geun supõe que Kim Jong-woo está fazendo isso porque gosta. Talvez ele tenha uma natureza romântica. Kim Min-ju disse que não consegue pensar em mais nada além disso agora. Para que ele precisa desse trabalho sujo? A garota supôs que o professor tem grandes habilidades, mas ele não quer interferir nos assuntos da associação e muito menos na hierarquia dos caçadores. Ele escolheu a equipe de limpeza para que pudesse sentir a união da equipe. Se esse for realmente o caso, é melhor eles não terem outra conversa sobre isso. Não há nada que eles possam fazer a respeito. Esse cara tem um senso de lealdade. Sang-hyuk disse que tinha uma ideia. Se é assim que Kim Jong-woo se sente em relação a eles, então ele não teria ido à associação por causa do incidente com Seo Yeon. Seo Min-chu, o diretor da filial da Associação de Gerenciamento da Dimensão Funcional, perguntou ao jovem quem ele era. Nosso herói respondeu que era um representante da equipe de limpeza.
Seo Min-chul se perguntou: essa pessoa está realmente pedindo um aumento no orçamento da equipe de limpeza? O jovem acenou afirmativamente com a cabeça. Nosso herói olhou para Seo Min-chul. Essa pessoa é o chefe da filial na capital. Na mesma época, pessoas da comitiva de Seo Min-chul assumiram o cargo. Uma a uma, elas foram se aproximando dos zeladores. Sua influência sobre a associação era enorme. Seo Min-chul disse que, nesse caso, o jovem deveria ir para o departamento de administração. Nosso herói perguntou: que tipo de caçador pensaria em lidar com monstros comuns quando você tem que ir até o chefe? O diretor da filial perguntou: então ele é um ex-caçador na frente dele? Kim Jung-woo respondeu que ele era do departamento de limpeza. Seo Min-chul ficou surpreso. Então, um simples faxineiro se atreveu a ir até o CEO para pedir dinheiro? Nem mesmo um líder de grupo, mas um funcionário comum? Kim Jung-woo respondeu que o diretor da filial havia acertado o alvo. Seo Min-chul afirmou que não estava mais em posição de ter um confronto. Para que a equipe de limpeza precisava de dinheiro extra? Afinal de contas, eles não deveriam ter grandes despesas. Kim Jung-woo respondeu que eles precisavam aumentar o orçamento. Havia coisas necessárias que a equipe de limpeza não podia pagar. Seo Min-chul disse que isso foi muito ousado. A coragem do jovem é incrível. Kim Jung-woo acrescentou que eles sofreram um acidente. Todos os seus trajes estão ultrapassados há muito tempo e eles não podem comprar novos. Eles tiveram que trabalhar com o que tinham, mas o traje de um membro da equipe rasgou. Além disso, a máscara de gás não funcionou corretamente e o veneno do monstro envenenou a pessoa. Seo Min-chul disse que não havia menção a isso nos relatórios. Kim Jung-woo disse que veio aqui logo após o incidente. O jovem pensou que o supervisor não poderia acreditar nas palavras sem nenhuma burocracia. O rapaz acrescentou que entende que o gerente da filial está tentando economizar dinheiro para o departamento de varredura, mas não se deve permitir que esse tipo de incidente aconteça novamente. Não é normal deixar de alocar dinheiro para proteger os funcionários. Seo Min-chul concordou que isso é lamentável, mas ainda não há dinheiro. Seo Min-chul se perguntou o que o zelador poderia saber sobre a associação. Parece que o jovem está aqui há pouco tempo. Kim Jung-woo afirmou que o diretor da filial está errado. A renda deste ano foi uma quantia decente que a gerência desviou. O zelador acrescentou que o orçamento do departamento de inteligência era de vários bilhões. Desse valor, 70% deveriam ter sido destinados ao departamento de operações. Seo Min-chul se perguntou: como o jovem sabe disso? Kim Jung-woo comentou que, felizmente, o diretor ainda não havia gasto todo o valor. Mas ele terá que organizar uma batida memorial no final do ano e devolver tudo o que pegou. Portanto, seria melhor se ele alocasse o dinheiro pelo menos para o essencial. Seo Min-chul ficou indignado. Esse é o zelador que se permite fazer isso? Quem é ele, afinal? O protagonista lembrou que Seo Min-chul é o CEO há apenas 3 meses. Ele havia esperado tanto tempo e trabalhado tanto para conseguir o cargo. Se os rumores sobre a negligência do departamento de limpeza se espalhassem, o que as pessoas da cidade poderiam fazer quando descobrissem que um funcionário se machucou porque o diretor poupou dinheiro para roupas e equipamentos? O diretor da filial ficou indignado. Os faxineiros estão realmente ameaçando-o? Kim Jung-woo respondeu que estava apenas pensando em voz alta, nada mais. Seo Min-chul disse que entendia o faxineiro. Quanto o cara está pedindo para aumentar o orçamento? Kim Jung-woo respondeu que a decisão é deixada para o gerente da filial. Nos termos e condições para desbloquear a habilidade, o único objetivo declarado é aumentar o orçamento. O principal é aumentar o orçamento. Kim Jung-woo disse que iria embora se essa fosse a conclusão da conversa. O gerente da filial o impediu. Seo Min-chul perguntou se o faxineiro conhecia o caçador Kim Min-ju. O jovem ficou surpreso. Por que o diretor da filial está perguntando isso? Seo Min-chul percebeu que o jovem conhecia a caçadora. Ele disse que consideraria aumentar o orçamento e contatar o departamento de limpeza. Esse foi o fim da conversa. Nosso herói se perguntou: por que o diretor da filial sequer mencionou Kim Min-ju?
Seo Min-chul ficou indignado. Esse faxineiro acha que é um faxineiro? O diretor entrou em contato com Soo Young por telefone e disse que um funcionário da equipe de limpeza veio falar com ele. É o mesmo que foi mencionado. Aparentemente, Kim Min-joo quer aprender com ele. Soo Young ficou furioso e quis dar uma lição no faxineiro. Seo Min-chul disse que esse cara definitivamente não é um zelador. Ele não é um funcionário comum. Ele foi capaz de obter informações privilegiadas, o que significa que tem algo a ver com a associação. Seo Min-chul acrescentou que o zelador pediu um aumento no orçamento do departamento de limpeza, mas esse provavelmente não é seu objetivo principal. Soo Young disse que esse cara tem sorte se estiver na equipe de limpeza. Caso contrário, ele teria dado uma lição naquele garoto. O homem acrescentou: um faxineiro deve saber como falar com a gerência. O dia seguinte chegou. Ao examinar a correspondência, o supervisor Park Geun ficou muito surpreso. Que diabos é isso? Na mão do homem havia uma notificação de multa. Sang-hyuk ficou indignado. Eles não pagaram a indenização, então querem me multar? Isso não é normal. Como isso é possível? O motivo da punição disciplinar de Moon Seo-yeon é o fato de ela ter violado a proibição de sobreposição de trabalho. A causa do acidente deve ser considerada excesso de trabalho devido ao segundo emprego. Sang-hyuk gritou que isso é injusto e ilegal. Eles já estão pagando o salário mínimo. Park Geun disse que o relatório do acidente e o pedido de indenização foram rejeitados. O fato de as lesões serem causadas por uniformes desatualizados não foi confirmado. Nosso herói percebeu como Seo Min-chul decidiu agir. Seo Yeon disse ao jovem para não se preocupar. A garota acrescentou que não se tratava nem mesmo de uma multa, mas de uma advertência. Ela não esperava ser compensada. É isso que eles sempre fazem com a equipe de limpeza. O jovem tentou resolver o problema. Como ele poderia desbloquear suas habilidades agora? Sang-hyuk disse que, de toda a equipe, apenas uma pessoa foi até o CEO. Eles sabiam que Kim Jung-woo tinha suas peculiaridades, mas não tanto. Park Geun concordou que Kim Jung-woo agiu por motivos honrosos. Kim Min-joo também tinha um olhar de julgamento em seu rosto. Kim Jung-woo achava que toda a equipe tinha enlouquecido. Como eles conseguiram fazer isso? Park Geun se ofereceu para agradecer a Kim Jung-woo por seus esforços e trabalhar duro hoje. Só que Seo Yeon não deveria exagerar. A garota disse que havia aprendido a lição. Kim Jung-woo achou que tudo estava muito estranho. Não é que ele não tenha pedido muito dinheiro ou falado sobre indenização, mas o diretor da filial até apresentou queixa por violar a proibição. Que tipo de razões um funcionário de tão alto escalão tem para fazer uma coisa dessas? Kim Min-joo disse que foi tudo por causa dela. O jovem se perguntou: do que a caçadora está falando? A garota explicou que da última vez, durante as férias, ela falou sobre a equipe de limpeza com o supervisor. O supervisor é um homem de opiniões antigas, portanto, não lhe ocorreu que isso pudesse ter algum efeito. Talvez ele tenha decidido dar essa lição por causa dela. Kim Jung-woo perguntou qual era o nome do supervisor. A garota respondeu que seu nome era Lee Soo-young e que ele era o primeiro líder de grupo do departamento de gerenciamento. Nosso herói sabia que Lee Soo-young era um membro da comitiva de Seo Min-chul. Ele foi promovido a primeiro líder de equipe, embora não tenha nenhuma habilidade especial. Mas ele está usando ativamente sua posição. Kim Jung-woo diz ao comandante Park que quer tirar o dia de folga. É claro que Park Geun-woo ficou surpreso. Por que tão de repente? Capital, distrito de Socho, estação Samsung. O jovem perguntou: o que minha amada quer para o almoço hoje? A moça respondeu que comeria o mesmo que ele. De repente, houve uma explosão e uma forte liberação de energia nas proximidades. Todos os presentes se espalharam em diferentes direções. Uma nova masmorra havia surgido. Era urgente chamar a associação. Kim Jung-woo pensou que, em um momento, todos veriam do que ele era capaz. Os monstros saltaram da masmorra e o protagonista estava pronto para combatê-los. O jovem ativou uma habilidade e, durante a batalha, a velocidade de movimento do lançador aumentou significativamente.
era a hiperaceleração. Depois de pouco tempo, todos os monstros foram destruídos. Nosso herói saiu vitorioso dessa batalha. Interceptação é o ato de assumir secretamente o controle de uma masmorra antes da chegada dos caçadores e sem a autorização da associação. Isso é feito principalmente por caçadores autônomos que esperam ganhar dinheiro. Kim Jong-woo disse que já faz tanto tempo que ele não consegue controlar seu poder agora. Precisamos terminar essa masmorra logo porque ele não tem informações e a probabilidade de morrer aqui é muito alta. Embora para o nosso herói isso não importe. Antes da chegada da força-tarefa, falta um quarto de hora. Portanto, precisamos terminar cedo. Nosso herói não levará mais do que 10 minutos para passar por essa masmorra. O problema é que o inimigo tem habilidades. Kim Jong-woo atualmente não tem nenhuma habilidade de defesa. Então ele pode ser destruído com um único golpe. A razão pela qual Kim Jong-woo está passando pelas masmorras rapidamente é porque ele já esteve nelas antes. Esse era o quarto chefe até agora. Kim Jong-woo não hesitou e atacou o monstro-chefe. Uma habilidade que aumentava o dano em 3.000% ao atacar áreas vulneráveis foi ativada. O uso dessa habilidade causou uma explosão na cabeça do monstro. Kim Jong-woo disse que havia uma masmorra de chefe chamada Metal Team e uma masmorra de súcubos que variava de fantasmas a formigas enormes. Ele já havia passado por 4 masmorras em um dia. Os caçadores da força-tarefa têm uma média de até 4 masmorras por semana. Mas como todos esses locais têm um baixo nível de perigo, os lucros são pequenos. O jovem notou que carros com pessoas da associação estavam estacionados nas proximidades. Havia alguma emergência na sede? Provavelmente porque alguma pessoa anônima havia interceptado 4 masmorras. Hunter disse a um colega que tinha que ir trabalhar em seu dia de folga. Mas quem é esse cara que está andando na frente? Nosso herói pensou, se ele for pego, será demitido. E se tiver azar, terá de pagar uma multa. Embora ninguém devesse suspeitar de um simples faxineiro. Os caçadores chegariam em breve, então é melhor encerrar o dia. O protagonista achou que seria bom ver o rosto daqueles caçadores azarados. Depois de 2 dias de folga, o jovem teve que ficar ali com uma expressão estúpida no rosto. Park Geun perguntou ao supervisor o que o trouxe aqui. O chefe do departamento disse que tinha vindo apenas para dar uma olhada. Kim Jong-woo se perguntou por que Lee Soo-young tinha vindo aqui. Será que ele realmente sabe de tudo? Lee Soo-young explicou que às vezes precisava interagir com equipes de outros departamentos para elevar o moral. Kim Jong-woo pensou que esse homem geralmente nem sequer olha na direção dos faxineiros. O chefe do departamento sugeriu que ele não estava aqui e que os faxineiros poderiam trabalhar normalmente. Kim Jong-woo pensou, por que essa pessoa escolheu esse momento específico para vir aqui? Talvez ele suspeitasse de quem estava nas masmorras. Park Geun disse à equipe para começar a trabalhar. Para o chefe do departamento, ele sugeriu um traje de proteção e uma máscara de gás. Lee Soo-young disse que ficaria apenas observando de longe. Park Geun ficou surpreso quando percebeu que eles haviam conseguido se sair rapidamente. O líder do esquadrão perguntou a Sang-hyuk quanto tempo restava. Sang-hyuk respondeu que faltava cerca de 1 hora. Kim Jong-woo perguntou a Kim Min-ju se ela ainda tinha algum remédio. A jovem respondeu que havia sobrado um pouco. Kim Jong-woo afirmou que os corpos dos monstros já estão endurecidos, então teremos que trabalhar duro. Ele também perguntou se poderia conseguir um esfregão novo. Kim Jong-woo perguntou a Seo Yeon qual era a concentração do gás. A garota citou o parâmetro, mas acrescentou que ele se desintegra rapidamente. Kim Jong-woo disse para que Sang-hyuk o ajudasse um pouco quando ele estivesse livre. Sang-hyuk respondeu que não pode. Ele mesmo tem muito trabalho a fazer. Lee Soo-young pensou que esses faxineiros estão fingindo trabalhar. É só porque ele está aqui. Deveríamos jogar alguma isca para eles. Lee Soo-young perguntou a Kim Min-ju. A interceptação da masmorra aconteceu nos últimos 2 dias, certo? Kim Jong-woo achava que o chefe do departamento poderia pensar que Kim Min-ju tinha sido a culpada porque ela era do departamento de operações. Nosso herói pensou, considerando que tudo aconteceu quando ele foi o único a tirar uma folga,
Todos na equipe, exceto Kim Min-joo, com certeza perceberiam o traidor. Kim Jong-woo achou que era necessário ser honesto. Kim Min-joo perguntou se as objeções dos caçadores não significavam nada. Lee Soo-young afirmou que estava procurando em todos os lugares, mas não era fácil identificar esse interceptador. O chefe do departamento pensou que o CEO continuaria insatisfeito. Desta vez, quem pegar o interceptador será recompensado. Bem, o que seria uma boa recompensa? Lee Soo-young explicou. Se o caçador capturar o interceptador, pontos adicionais serão acrescentados à sua avaliação de classificação. O chefe do departamento acrescentou que, se alguém o encontrar em outra equipe, ele será promovido. Em outras palavras, se alguém da equipe de limpeza pegar essa pessoa anônima, ela poderá ser transferida para outra equipe ou departamento. Lee Soo-young perguntou se havia alguém além de Kim Min-joo que estivesse interessado. Por exemplo, o cara que tirou 2 dias de folga tão repentinamente. Kim Jong-woo pensou que era o fim da história. Se o chefe do departamento oferecer uma promoção, haverá uma briga de verdade. Acontece que ele o subestimou. Park Ji-un perguntou ao nosso herói como ele estava se sentindo, já que havia se machucado no dia anterior. Sang-hyuk ficou com raiva porque disse que era preciso ter cuidado. Kim Min-joo disse que era bom que isso tivesse acontecido ontem, e não hoje. Cometer um erro na frente de um funcionário de alto escalão não deveria ser feito. Isso envergonharia a equipe de limpeza. Sang-hyuk se lembrou de quando Kim Jong-woo foi suspenso e houve muita comoção. Park Geun disse ao chefe do departamento que não havia traidores entre eles. Park Geun disse que se aquele interceptador fosse da equipe deles, eles teriam conseguido uma promoção imediatamente. Lee Soo-young se ofereceu para confessar se não tivesse certeza sobre alguém. Sang-hyuk disse que não duvidava de ninguém. Nosso herói não entendia por que eles estavam fazendo isso, afinal, eram apenas colegas de trabalho. Lee Soo-young, falando do escritório para o diretor, disse que encontrou aquele cara. Ele é da equipe de limpeza. Assim que ele entrou no turno, tudo ficou quieto. O diretor disse que não se gasta muito dinheiro com a equipe de limpeza. Lee Soo-young reiterou que não duvidava de suas palavras. Essa pessoa deveria ser punida em toda a extensão da lei. Ela não deveria ficar impune. O diretor disse ao chefe do departamento que eles mexeram com a pessoa errada. Esse cara não é tão simples assim. O diretor acrescentou que a identidade real desse sujeito é completamente diferente. Nosso herói começou a interceptar masmorras porque decidiu. Se a gerência não aumentar o orçamento, ele o fará. O diretor do departamento sugeriu que o chefe do departamento desse dinheiro aos faxineiros. Lee Soo-young ficou surpreso. Eles têm provas de que um deles estava interceptando masmorras, certo? O diretor disse que uma certa quantia de dinheiro estava listada para a equipe de limpeza. O patrocinador desejava permanecer anônimo. Ele transferiu 20 milhões, mais ou menos quanto eles perderam em 2 dias de interceptações. Lee Soo-young ficou surpreso. Tudo não deveria ser verificado o mais detalhadamente possível em um caso como esse? Afinal de contas, o dinheiro havia aparecido no momento em que as interceptações pararam. O diretor disse que se eles pegassem o culpado, poderia haver mais problemas. Não é uma manchete ruim para a imprensa. Zeladores interceptam masmorras de caçadores. O diretor acrescentou que se há um zelador no departamento de varredura que pode passar por uma masmorra inteira sozinho, ele não é uma pessoa comum. O diretor notou que havia algo estranho nessa situação desde o início. Afinal de contas, uma pessoa assim não deveria permanecer no departamento de limpeza. Quando ele veio pedir um aumento no orçamento, mostrou que estava bem ciente do funcionamento interno da associação. Agora há alguém na equipe de limpeza que não pertence a ela. Ele é alguém que já trabalhou para a associação e pode ter o apoio de alguém poderoso. Por exemplo, poderia ser o presidente da associação. Lee Soo-young pensou que agora não era de se admirar que toda a equipe estivesse trapaceando enquanto fazia contato visual. Definitivamente, eles sentiam o apoio do presidente. Por que ele não percebeu isso imediatamente? O diretor havia dito que poderia ter sido um aviso. O presidente disse que estava de olho nos dirigentes. Park Geun disse que depois de outra masmorra, todos fizeram um bom trabalho.
Nosso herói decidiu que não precisava fazer mais nenhuma interceptação. Tudo o que restava era esperar que o dinheiro chegasse. A equipe de limpeza viu um grande número de caixas na frente deles. Será que o chefe Park realmente pediu alguma coisa? Park Geun respondeu que não tinha nada a ver com isso. Sang Hyuk disse que havia novos trajes de proteção nas caixas. Seo Yeon acrescentou que também havia encontrado máscaras de gás. Park Jun viu materiais de limpeza, luvas e remédios nas caixas. Será que a gerência decidiu dar a eles tudo o que precisavam? Será que eles tinham consciência? Kim Jung-woo pensou que as pessoas inescrupulosas nas cadeiras de couro tinham lhes dado os fundos afinal. Park Geun-woo disse que até encontrou um aviso oficial. O documento dizia que a pessoa que pagou por tudo isso desejava permanecer anônima. A quantia de 200 milhões de dólares foi alocada. Agora, nem mesmo nosso herói podia acreditar. O valor era 10 vezes maior do que ele pensava. A notificação também informava que a associação decidiu confirmar o acidente como resultado da reinspeção. A causa foi reconhecida como um equipamento ultrapassado, que o orçamento não permitia atualizar. Portanto, foi tomada a decisão de aumentar o orçamento do Departamento de Liberação. A gerência expressou sua solidariedade e pediu desculpas a So-yeon pelo acidente. Ela foi indenizada. Seo-yeon não conseguia acreditar, pois o valor era de 100 milhões de dólares. Ela disse que tudo isso foi graças a Kim Jung-woo. Sang Hyuk ficou surpreso com o fato de Kim Jung-woo ter feito isso no escritório do CEO. Kim Jung-woo disse que não tinha nada a ver com isso. Park Geun ficou feliz pelo fato de a gerência ter reconsiderado sua decisão. Kim Jung-woo perguntou a Park Geun se ele estava envergonhado com a situação. Como a gerência poderia mudar a decisão tão facilmente? Park Geun respondeu que eles não precisam se preocupar agora porque têm o documento oficial em mãos. Park Geun acrescentou que isso era mais do que suficiente para eles. Eles não saberão mais quem influenciou quem. Park Jun sugeriu levar todas as caixas para o escritório. Kim Jung-woo ficou surpreso. Eles ainda têm um escritório? Park Geun disse que sempre houve um escritório, mas não havia nada para fazer lá. Kim Min-ju perguntou sobre a localização desse escritório. Ela e seu professor vão remarcar tudo, e os demais podem ir para casa descansar. Park Geun disse que isso não é justo, eles vão remarcar tudo. Kim Min-ju disse à professora que os dois são suficientes. Kim Jung-woo perguntou à garota o que aconteceria se ele não concordasse. A habilidade Fire Attack foi desbloqueada porque a condição foi cumprida: aumentar o orçamento da equipe de limpeza da masmorra. Nosso herói ficou feliz por ter conseguido outra habilidade. Com apenas mais um pouco de tempo, ele daria adeus ao uniforme de zelador. Kim Min-ju perguntou. Esse era o professor, não era? Era ele quem estava interceptando as masmorras? Kim Jung-woo respondeu. Mesmo que fosse, e daí? A garota disse que não o entregaria para ganhar pontos. Kim Min-ju perguntou. A compensação e os pagamentos ao departamento de limpeza são dinheiro para interceptar, certo? Kim Jung-woo ficou surpreso. A caçadora realmente sabia disso? Kim Min-ju disse que o departamento sabe. A professora pode estar em apuros, então ela contará a essência da história. Kim Jung-woo ficou surpreso. Como eles poderiam ter adivinhado? Afinal de contas, ele havia pensado em tudo. Kim Jung-woo se lembrou do ditado: não se pode esconder nada em um saco. As habilidades do professor são de um nível tão alto que seria impossível escondê-las se ele quisesse. Ele conseguiu escapar sem ser notado dessa vez. Mas agora a associação ficará mais vigilante. Ela acrescentou que se o professor fosse pego, ele não teria permissão para continuar na equipe de limpeza. Kim Jung-woo pensou consigo mesmo. Será que ela realmente pediria para ser transferida para o departamento de operações? Será que realmente chegaria um dia em que Kim Min-ju seria útil? Que bom que ele a trouxe para a equipe de limpeza. Finalmente será possível sair desse lixão. Kim Min-ju perguntou ao professor. Ele também quer ficar aqui, certo? A garota disse que ajudará o professor e fará o possível para que ele continue trabalhando nessa equipe. A garota acrescentou que não havia muito que uma caçadora de berrangue como ela pudesse fazer.
Mas se ela pudesse subir para a Hang, poderia fazer a diferença. Assim, ela ajudaria o professor a permanecer no departamento de limpeza e na equipe. Kim Jong-woo pensou: isso é realmente uma piada? A situação com as interceptações na masmorra terminou bem. Mas outro incidente aconteceu quase que imediatamente. Sang-hyuk e Kim Jong-woo ficaram surpresos com o que viram. Na frente dos jovens havia uma parede com inscrições sangrentas. Alguém havia falado mal da equipe de limpeza. A pessoa que deixou essas inscrições escreveu que os faxineiros eram desonestos. Quando os faxineiros entraram na masmorra propriamente dita, a situação não era melhor. Todas as paredes estavam cobertas de insultos escritos com sangue de monstros. Todos os corpos dos monstros foram levados para o final da masmorra. Isso foi intencional. Os corpos estavam no lugar mais inacessível. Seo Yeon ficou chateada. Por que eles fizeram isso? Sang-hyuk sugeriu que nosso herói encontrasse esses canalhas e lhes desse uma lição. Kim Jong-woo disse que mesmo que eles consigam encontrar os culpados e pregá-los na parede, eles se recusarão. Eles deveriam simplesmente ignorar o evento. Sang-hyuk se perguntou se Kim Jong-woo estava irritado com essa atitude. Kim Jong-woo disse que eles parariam se não reagissem a isso. O jovem sabia que os caçadores tinham feito isso. Nosso herói queria ir atrás deles agora mesmo, mas era melhor evitar confrontos com os agentes se ele quisesse desbloquear sua habilidade. De qualquer forma, depois de alguns dias, os caçadores ficariam entediados com o caso. No entanto, mesmo depois de 3 dias, o bullying não parou. Seo Yeon estava ficando ainda mais frustrada. Por que eles estão fazendo isso? Sang-hyuk disse ao chefe que entraria em contato com o departamento de operações. Park Gyun afirmou que já tinha ido falar com eles algumas vezes. Park disse que iria falar com o chefe, mas foi informado de que ele estava em uma viagem de negócios. Os caçadores insistiram que não tinham feito isso. Kim Jong-woo ficou furioso e disse que ele mesmo cuidaria do assunto. Kim Jong-woo ordenou que ninguém tocasse em nada aqui e foi para a saída da masmorra. Sang-hyuk percebeu que o cara estava com raiva novamente. Seo Yeon perguntou para onde ele estava indo. Nosso herói tinha uma habilidade passiva chamada misofobia. Essa habilidade foi ativada. O jovem disse que dessa vez estava seriamente irritado. Esses caçadores realmente irritaram o protagonista. Não é como se eles fossem preguiçosos demais para fazer isso. Depois disso, o zelador tem que trabalhar 15 horas por dia. Por causa disso, o jovem frequentemente se atrasava para o último ônibus. O administrador o convidou para a Associação de Dimensões Paralelas. Kim Jong-woo entrou no saguão do prédio e mandou calar a boca de todos os que estavam ao seu alcance. Uma das pessoas presentes gritou: "O que esse cara está fazendo?" Nosso herói decidiu hoje pôr um fim a isso. Tudo começou por causa de algo que aconteceu há 3 dias. Os caçadores saíram da masmorra e disseram que algo estava cheirando mal ali. Eles afirmaram que assim que viram os faxineiros, imediatamente sentiram o cheiro de merda. Os caçadores acrescentaram que era bom que aquelas pessoas não estivessem em seu grupo. Um deles empurrou Sang-hyuk e lhe disse para sair do caminho. Os caçadores ficaram surpresos com o olhar desafiador de Kim Jong-woo. O cara está realmente procurando problemas? Por que meter o nariz nos negócios dos outros, especialmente quando o orçamento está envolvido? Os faxineiros devem limpar o lixo depois deles, não se intrometer onde não devem. Se algo não lhes convém, eles podem procurar um emprego de meio período. Kim Min-ju se aproximou dos caçadores e perguntou de que grupo eles eram. Um caçador ficou indignado. "Por que aquela garota está falando com ele desse jeito? Vou lhe ensinar boas maneiras agora." Kim Min-ju, de forma ainda mais ameaçadora, perguntou: "De que equipe ele é?" Hunter ficou surpreso. "O que você tem a ver com isso?" Responder a isso facilitaria a vida dela? Outro caçador reconheceu a garota e disse que ela era sua colega, Kim Min-ju. Os jovens se assustaram, abaixaram a cabeça e cumprimentaram Kim Min-ju. A garota percebeu que os dois eram de seu departamento. Os caçadores pediram desculpas porque não a reconheceram de imediato. Kim Min-ju disse que ela também não os reconheceu imediatamente. Entretanto, antes de se desculparem por algo tão pequeno, deveriam se desculpar por seu comportamento indecente.
Kim Min-ju perguntou como So-yeon e Sang-hyuk estavam se sentindo. A caçadora disse que também há malandros entre os recém-chegados. Assim que se tornaram caçadores, eles começaram a se comportar de forma indecente, mesmo que mal tenham obtido a classificação E. Park Geun cumprimentou a equipe e disse que era hora de começar. É bom que Kim Min-ju esteja com eles hoje. A garota respondeu que tinha vindo para agradecer a todos. Kim Min-ju fez uma reverência e disse que Park Geun a ensinou muito durante esse tempo. Park Geun sorriu e comentou que eles é que deveriam agradecer a garota por sua ajuda. Kim Jong-woo pensou que fazia apenas uma semana que ela havia entrado no turno com eles, mas que havia aprendido tudo rapidamente e estava se saindo bem. Kim Min-ju expressou o quanto estava feliz por conhecer pessoas tão legais. Seo Yeon sugeriu que sua irmã mais nova se encontrasse com ela algum dia. Kim Min-ju, é claro, concordou. Nosso herói pensou que essas pessoas tinham se aproximado da caçadora em uma semana. Todos, exceto nosso herói, ficaram tristes com a saída de Kim Min-ju, pois foi ele quem pediu que ela deixasse a equipe de limpeza. Kim Jong-woo disse à garota para não sair mais com eles para o seu turno. Kim Min-ju ficou chateada. O jovem percebeu que aquelas palavras a chocaram, mas ela logo entendeu o que aquilo significava. Se ela não fizesse a faxina, haveria mais tempo para outras coisas, inclusive para o treinamento. Depois disso, foi estabelecido um cronograma de treinamento. Kim Jong-woo achava que, se Kim Min-ju se mantivesse firme, ele chegaria a Arang em 6 meses. No momento, o jovem não podia seguir sua carreira de caçador como em sua vida anterior. Mas ele planejava usar a garota como um elo entre ele e a associação, tornando-a uma caçadora melhor. Kim Jong-woo pensou que ele a havia usado tanto em sua vida passada quanto nesta. Mas ele só tinha 1 ano de sobra. Kim Min-ju disse que era muito grata ao professor. A garota acrescentou que, se o professor precisasse de ajuda, ela sempre poderia recorrer a ele. Será que ela realmente sempre foi assim? De qualquer forma, essa foi a nota com a qual Kim Min-ju deixou o 3º grupo de limpeza. Tudo aconteceu em um dia. Os jovens estavam discutindo sobre o zelador que tinha vindo aqui no dia anterior. Ele só causava risos. Não foi engraçado aquele cara pedir para eles tratarem melhor o grupo? O jovem caçador perguntou a Kim Jong-woo se o jovem realmente achava que eles estavam desperdiçando o dinheiro do zelador. Kim Jong-woo não aguentou e deu um soco no queixo do caçador, derrubando-o no chão. O outro caçador perguntou ao zelador quem esse cara pensava que era. O jovem caçador ativou sua habilidade e disse que o zelador nem sequer entendia a situação. O caçador tinha a habilidade Necromancer. Ele disse que esse zelador estava acabado. O caçador ativou sua habilidade única e perguntou se o zelador se atreveria a tocá-lo agora. O caçador disse que havia feito um bom trabalho hoje e que não iria se esforçar ainda mais. Kim Jong-woo gritou para o cara calar a boca e lhe deu um golpe cambaleante. A habilidade de necromante do jovem caçador não ajudou o jovem caçador. O zelador perguntou aos caçadores desativados se eles gostavam de rir dos zeladores pelas costas. Eles ainda escreveriam alguma coisa nas paredes? Nem mesmo as crianças da escola agem assim. Kim Jong-woo disse ao caçador que ele havia esquecido o básico. Você não pode usar habilidades fora das masmorras, muito menos contra pessoas. Ele acrescentou que tinha acabado de receber o nível e já estava fazendo isso. Kim Jong-woo disse aos jovens que um caçador pode ser uma ameaça para muitas coisas. Para esses dois, ele é uma dessas ameaças. Nosso herói disse ao jovem assustado que o ouvisse com atenção. A partir de hoje, os faxineiros não limparão mais a masmorra para esses caçadores. Ele vai contar aos repórteres sobre os atos deles. O caçador perguntou: ele realmente acha que a associação o apoiará? A gerência sempre fica do lado dos caçadores. Kim Jong-woo perguntou surpreso: será que esse cara realmente acha que a associação o apoiará à custa de sua própria reputação? Ele realmente acha que é algum tipo de pessoa especial? Kim Jong-woo disse que, se o caçador não quiser perder o emprego, é melhor ele se desculpar com os zeladores de joelhos. Nosso herói disse que, se nenhuma das opções for do agrado do cara,
Ele se oferece para lutar com ele no calabouço. Lee Soo-young, o chefe do departamento, entrou e perguntou por que eles estavam fazendo tanto barulho. Kim Jong-woo ficou surpreso. Lee Soo-young não deveria estar em uma viagem de negócios agora? Afinal de contas, foi isso que a recepcionista lhe disse. Lee Soo-young perguntou respeitosamente o que trouxe o senhor zelador até aqui. Kim Jong-woo se perguntou: o que aconteceu com essa pessoa? Por que ele está falando assim com um residente? Lee Soo-young perguntou: será que os zeladores ficaram sem o orçamento previsto? Kim Jong-woo disse que veio aqui por causa das travessuras desses caçadores. Esses dois estão arrastando os corpos dos monstros para a parte mais distante da masmorra e escrevendo coisas desagradáveis nas paredes com o sangue deles. Então ele quer saber que tipo de queixas esses caçadores têm contra a equipe de limpeza. O jovem caçador afirmou que tudo isso é mentira e que essa pessoa o atacou primeiro. Lee Soo-young bateu na bochecha do caçador com o punho e disse que não toleraria enganos. O chefe do departamento pediu desculpas ao zelador por aquele jovem malandro. Kim Jong-woo disse ao chefe do departamento que ele deveria ser mais atencioso com seus subordinados de agora em diante. Nosso herói pediu desculpas pelo incômodo e deixou o escritório. Lee Soo-young lhe desejou uma boa viagem. Kim Jong-woo disse que não queria ver aqueles caçadores nunca mais. O protagonista tinha mais uma pergunta sem resposta. Por que Lee Soo-young mudou sua atitude tão drasticamente? Kim Jong-woo perguntou a Kim Min-joo quais eram seus planos. A garota respondeu que queria tirar uma semana de folga. De qualquer forma, ela não está interessada naqueles dois perdedores. A garota acrescentou que não há nada que eles possam fazer agora, mesmo que queiram. Kim Jong-woo acha que, pelo menos, eles se desculparam adequadamente, para que isso não aconteça novamente. Kim Min-joo disse que os dois foram expulsos da equipe. Kim Jong-woo ficou surpreso. Isso realmente aconteceu por causa dele? Como a associação pôde expulsar os caçadores da equipe depois que um zelador reclamou? O jovem se perguntou: o que esse Lee Soo-young está tramando? Qual era o significado de tudo isso? Os caçadores se curvaram diante dos zeladores e disseram que aquele time havia feito um ótimo trabalho. Kim Jong-woo respondeu que a equipe de caçadores também fez um bom trabalho. Essa era a maneira como os caçadores geralmente se comportavam após cada limpeza, sempre esperando que a equipe de limpeza os agradecesse antes de sair. Os caçadores colocaram todos os monstros em uma pilha organizada e até limparam a sala do chefe. Seo-yeon disse que provavelmente nunca se acostumaria com isso. Ela não conseguia acreditar que os caçadores realmente se importavam com eles. Essa era a primeira vez que isso acontecia em 10 anos. Sang-hyuk perguntou: eles realmente têm os caçadores como reféns? Park Gyun afirmou que tudo isso era graças a Kim Jong-woo. Sang-hyuk disse que estava brincando, mas que sabia que Kim Jong-woo tinha feito muito pelo grupo e que todos estavam muito agradecidos. Seo-yeon agradeceu ao jovem por sua ajuda, mas admitiu que estava preocupada com ele. Kim Jong-woo ficou surpreso. O que há para se preocupar? Seo-yeon estava preocupada que essa situação não prejudicasse Kim Jong-woo. Há muitas pessoas observando os faxineiros agora. De repente, um dos caçadores decidiria se vingar. Kim Jong-woo disse que isso só poderia acontecer se uma pessoa muito destemida fosse pega, especialmente depois do que ele fez lá. Seo-yeon observou que Kim Jong-woo não fez nada de errado. Sang-hyuk disse que não estava entendendo algo. Se Kim Jong-woo não pediu um aumento no orçamento e não demitiu os caçadores, mas a primeira equipe de limpeza está de olho neles, então quem armou tudo isso? Sang-hyuk supôs que Kim Jong-woo é uma pessoa respeitável porque ele nem precisa se relacionar com seus superiores. Kim Jong-woo disse para Jang-hyuk não dizer coisas desnecessárias, é melhor não perder tempo e começar a trabalhar. Nosso herói perguntou: se ele fosse um homem poderoso, teria se envolvido na limpeza de calabouços? In Dong-bin, o líder da segunda equipe de operações, perguntou a Lee Soo-young se ele estava acompanhando o esquadrão de limpeza. In Dong-bin acrescentou que os caçadores da primeira equipe de varredura estão de olho no esquadrão de limpeza.
Lee Soo-young perguntou se In-dong estava adivinhando quem estava trabalhando atualmente na equipe de limpeza. O líder da segunda equipe de operações disse que já tinha ouvido falar. Todos estão falando daquele cara. Será que é mesmo alguém do pessoal do presidente da associação? In-dong-bin sugeriu que esse foi o motivo pelo qual Lee Soo-young não conseguiu ser promovido. Mas você não precisa correr atrás de seus superiores para conseguir um novo cargo. Lee Soo-young disse que se